E aí, Gus aqui, começando mais um Papinho Tech, né? Esse podcast tão querido pela sociedade brasileira. Olha só que delícia. Conversando aí com pessoas muito interessantes sobre a área de tecnologia. Se você ainda não segue esse podcast, siga aí nas principais plataformas de áudio. Também no meu canal do YouTube, Gustavo Caetano. Caso você esteja escutando somente o áudio, né? Você também pode nos ver em imagens, olha só, lá no YouTube também. Então siga lá, com 2 episódios do Papinho Tech por semana e também outros conteúdos sobre tecnologia quando dá, tá bom? O negócio é o seguinte, ó. A moça aqui, olha, eu vou falar pra você, hein? Ela é analista de transformação digital no Itaú. Esse nome, assim, esse cargo, ele é bonito. Parece interessante. Vamos ver o que significa isso aí com ela. Ela é uma apaixonada pela cultura ágil e por neurociência. Olha só que beleza, né? Entendendo um pouquinho aí do cérebro, né? Não pode ser muito meu, né? Porque senão vai ser um vácuo que ela vai querer estudar. Possui várias certificações aí em agilidade, gestão de projetos, DevOps e tudo mais. Já coordenou várias e várias trilhas de agilidade no TDC, o The Developers Conference, então tá ali já palestrante, coordenadora, já tá ali atuando já há bastante tempo. E para ela, a melhor metodologia ágil que existe é o Go Horse. Hoje eu falo com ela. Guaiçara Guzmão Aguar. E aí, Guá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde, eu não sei o horário de você que está nos ouvindo, né? É um prazer gigante estar aqui batendo esse papo com você e eu não sabia que isso ia para o YouTube, eu nem passei uma maquiagem, como assim? Ah, mas a verdade, ela é a que prevalece. O pessoal gosta mais é assim, entendeu? É o jeito que a gente fica. Porque no final das contas, você trabalha home office? Agora é híbrido, É então híbrido. agora a gente precisa ir alguns dias obrigatoriamente para o presencial. Entendi. A gente fica muito em casa, aí fala assim, não, aí vamos ficar mais à vontade, né? Ficar aqui mais de boa e tal, e aí vai que vai. É, os dias que a gente fica em casa, aproveita também. É, então. São benefícios, né, que a vida nos dá. E aí você vai Isso. trilhando aí o seu caminho, né? E eu, inclusive, tô vendo ali um troféu que é raríssimo, né? O de Rockstar ali dentro do TDC. Você conseguiu esse Sim. feito incrível? Olha só que coisa boa. Consegui. Ele é o meu xodó, Pô, porque ele simboliza muito coisa que eu amo, né. Eu falo que o TDC apareceu numa época da minha vida onde eu estava perdida no meu propósito, né. Então, eu estava saindo de relacionamento, a gente logo estava entrando quase em pandemia, então eu falo que eu consegui me dedicar de corpo e alma, porque o TDC foi a parte boa da minha vida por uns bons longos anos. E é. então ele traz tudo isso de memória afetiva para mim. Pô, que legal. E o TDC aí, para quem não conhece, né, o The Developers Conference, é o maior evento de tecnologia da América Latina, provavelmente, né? É Ou isso. se não, é um dos maiores aí. Para você que gosta da área de tecnologia, é praticamente uma obrigação você ir pelo menos em algum evento desse por ano, né? Tem aí várias edições em várias cidades, é só dar uma olhada lá que com certeza tem alguma coisa interessante aí para E você. também tem a transmissão digital, né, então se você não É, quer sair da casinha, né, dá para você usufruir do conforto do home office e assistir um conteúdo bacana aí. aí não tem desculpa, né? Aí É tem que isso. consumir, não tem jeito. Guá, eu sempre começo aqui perguntando como que foi o seu Hello World. Ou seja, Ah, né, quando você começou a dar os baby steps na tecnologia, a engatinhar, como que foi esse início de história aí para você? bom, foi no ensino médio, né, Ó, e é curioso porque, assim, desde pequenininha, com 6, 7 anos, meu primo, ele era analista de sistemas, né. Então, ele sempre tinha sido o orgulho da família. Então, o único que tinha conseguido estudar, fazer faculdade.
Então, quando me perguntavam: "Uau, o que que você vai querer ser quando crescer?", sem saber direito o que que se fazia um tal analista de sistemas, eu falava que eu queria ser seguir engenharia da computação e programar igual o meu primo. Legal. E aí a vida nos levou para vários caminhos. Eu lembro que quando eu terminei o ensino médio eu queria prestar ainda química, não era nem isso, né. Nossa! Mas eu já tinha dado meus primeiros passinhos ali em tecnologia, escrito meus primeiros hello worlds no ensino médio, quando a escola que eu fui, ela tinha a opção do técnico profissionalizante, e eu fui para programação, né, então ele tinha técnico profissionalizante em gestão, em turismo, hotelaria e programação informática e web designer, e aí eu fui para essa parte, né. E a primeira ainda falou, a primeira linguagem, né, que eu desenvolvi era aquele VB6 ainda, Nossa! orientada a eventos. É, ele já foi pro balaio já, mas era Foi. interessante. E eu era apaixonada pelo VB6, acho que de novo memória afetiva associada, né. Mas meu primeiro Hello World foi ali, né, na oitava série, ainda estava entrando não era nem no colegial ainda, na oitava série. E Entendi. eu lembro que a gente passava a tarde toda no curso, a aula começava à 13h, terminava às 6h, e no outro dia de manhã a gente tinha aula também de programação, às 7h. E às vezes o professor passava tarefa, professor malocão, aluno gente, que ainda adolescente, ele já passava programa como desafio para a gente fazer em teste de mesa, em escrita de papel, porque ninguém tinha naquela época o programa rodando no computador, né. É, mal Era tinha computador, né? adolescente, mal tinha computador É. naquela época. E aí eu chegava em casa cansada, mas falava: "Não, vou escrever esse código aqui", e ia Guaiçara ficar até meia-noite escrevendo lá código no papel, fazendo teste de mesa se Nossa. compilaria, se funcionaria, para o outro dia de manhã testar ali no computador da escola. E eu era apaixonada por isso, e o pessoal me chamava de louca, falava: "Não, não é possível, Guaiçara, que você chegou em casa, fez esse treco e tá feliz por isso, né, não tá cansada". Então aí eu vi que eu tinha um pezinho muito forte em programação, que eu tinha, que eu ia curtir, que realmente, eu tinha vocação, né, e não simplesmente aquele fazer porque a gente é obrigado, tipo trigonometria em matemática. Entendi. Pô, que legal. E era naquele esquema, assim, que você fazia, tipo, ensino fundamental ali normal, e aí técnico era à noite, era junto ou era separado? Porque também tem essas 2 coisas, né? Era junto e separado. Então, um dia, o ensino médio era de segunda a sexta, né, das Uhum, 7 ao meio-dia, mas tinha um dia na semana que a gente tinha o técnico na parte da manhã, junto com a grade horária de aulas entendi. tradicional. Porém, a gente também tinha no período da tarde. E aí eram 2 tardes das 13 às 18 que a gente fazia o técnico. Então ele era as 2 coisas juntas. É, o negócio era puxado, né, porque tinha todas as disciplinas ali da educação normal, matemática, Sim, geografia, história, não sei o quê, mais as disciplinas do técnico. É, o negócio sim. é E punk, isso não é no assim não, oitavo, ué. porque quando a gente foi para o primeiro colegial, a metodologia da escola era preparatório para cursinho. Então pegava ainda Hum, mais, porque era 500 exercícios simulados, um monte de coisa fora a grade tradicional. Então eles usavam uma metodologia que até o segundo ano a gente tinha que aprender todo o conteúdo escolar. Para o terceiro ano, fazer só uma revisão e preparatório para cursinho, então era muito pegada, entendi. era muito puxado. É, no meu ensino médio foi assim também, era sistema ângulo de ensino. O meu era Aí sistema etapa, e o etapa e o ângulo então, aí era exatamente isso daí, o primeiro e segundo ano era o conteúdo do ensino médio, o terceiro era só uma revisão, nossa, o terceiro ano foi punk demais, velho, só é louco. Mas eu não fiz é, técnico não, você ainda fazendo técnico, é. nossa, é, o negócio não foi fácil não. E aí beleza, aí você se formou ali no ensino médio,
E aí quis seguir nessa área de computação mesmo. Aí você escolheu fazer. Não, ainda não. Não? Não, me formei e eu era aquelas adolescentes indecisas sobre o que fazer da vida, né. Ah, E eu assim como falava: "Ah, eu gosto muito de 98% da. química. Eu gosto de química, eu acho que eu vou fazer química". Virei a casaca nos 98 do segundo tempo, me inscrevi para fazer química, né, na USP, que é uma universidade pública aqui do estado de São Paulo, Aí você tinha que e escolher se era licenciatura ou bacharelado, tinha era isso? era. E aí eu escolhi o bacharel, né, em química. Entendi. Queria ser a cientista mesmo ali de laboratório. Queria, Que da hora. queria. Legal. E aí minha mãe insistiu, falou para eu fazer, que tinha uma faculdade que é do governo, né, que é a FATEC aqui de São Paulo, Sim, e é só tecnologia. E minha mãe falou: "Ai, por que que você não presta FATEC igual todos os seus primos prestaram, ninguém nunca conseguiu passar na faculdade pública, né, quem sabe você consegue?". Eu falei: "Ah, tá bom", porque a ideia era, eu não tinha condições de pagar uma faculdade, embora eu fiz o ensino médio, que era casado técnico, e sistema de cursinho, eu tinha 90% de bolsa, né, então entendi. vindo de uma família muito humilde, não ia ter como pagar a faculdade se eu tivesse que bancar. Então eu prestei a USP, que era pública, e a FATEC, né. E aí quando eu fui me inscrever, eu olhei os cursos, eu falei: "Meu Deus, mas que curso que eu faço daqui?", que tinha mecânica de precisão, tinha Nenhum, não tem secretariado, química. não tinha química, e tinha secretariado, e eu lembro que eu encontrei na secretaria ali da faculdade uma menina, falou: "Ai, por que você não faz secretariado? É mó legal, as meninas todas fazem". Aí eu falei: "Não, mas não é isso que eu quero, né". Eu falei: "Ah, e como eu ia um pouquinho bem lá em programação, eu acho que processamento de dados é o que tem um pouco mais de fit". E aí eu me inscrevi em processamento de dados. Moral, Entendi. não passei em química, nem na primeira fase da USP, e passei na processamento de dados na FATEC. E aí eu fui para a FATEC. Puxa vida. E aí eu revivi alguns bons momentos, né, de código ali nos Ou primeiros não, né? semestres, Ou maus ou não, momentos também. e vi que realmente, por destino, eu caí e amei. Eu falo que eu fui feliz, eu aproveitei. Nunca furei uma aula para ir num bar, acredita? Nunca, eu era nerd. Eu acredito. E É, ó, amava se tem aquilo. um curso que praticamente não faz isso, é o curso de TI, cara. Ó, se você pega ali o pessoal que é nerd mesmo, dificilmente tem esse comportamento. Sei lá, é um monte de esquisito. No máximo ia pra lan house jogar e tal, no Era máximo. isso, os meus alguns colegas iam pra lan house jogar Counter Strike, eu lembro que era Counter Strike. O máximo que a gente fazia era jogar baralho na hora do intervalo e antes da aula começar. E foi lá que eu aprendi a jogar baralho. É engraçado que meu pai, eu entrei na faculdade sem saber jogar baralho. Saí da faculdade jogando melhor que ele. Ele: "Menina, o que que você aprendeu nessa faculdade?". Rendeu muitos frutos aí esse curso. É, Rendeu. e sinuca, você saiu sabendo jogar sinuca também? Também, só que não tão Ixi, bem Maria. quanto baralho, né, mas aprendi a jogar sinuca sim, tinha lá o centro acadêmico e não tinha como faltar na sinuca. É, é quando o pessoal tá de folga e joga Uno, né? É, Assim, se só que não o é nosso baralho, não Uno é era no Uno. baralho, a gente chamava de mau-mau, né, mas era Mal, a mesma mal. Eu já ouvi mesma falar isso regra aí. do Uno, a mesma regra, do 2, 2, 2 e compra um monte, do não sei o que que volta, do outro que pula, era a mesma coisa que Uno. Mal, mal. Era o Uno de pobre. Show. E aí, beleza. Aí você se formou ali na FATEC, fez ali processamento de dados. Depois, hoje eu acho que não chama mais, aí que virou análise e desenvolvimento de sistemas, né? O nome do Foi. curso ali. Eu fui a última turma de PD da FATEC, Última turma. Olha só. da de São Paulo, né. É. E aí depois aí já começou a fazer estágio, começou a trabalhar na área e seguiu o baile. Já tive que fazer uma escolha difícil, porque ao mesmo tempo que eu passei na faculdade, eu passei no concurso público da prefeitura de Guarulhos, né, que eu moro aqui em Guarulhos. E Hum, aí eu comecei a trabalhar e estudava, fazia faculdade à noite, só que no último ano eu tinha que escolher
se eu queria ir mesmo para a área de tecnologia, eu precisava fazer o estágio obrigatório, e também eu sabia que se eu não fosse fazer um estágio, depois eu não ia conseguir uma vaga de analista sem nunca ter programado. E saí da E o prefeitura, que era concurso que você. E não era na área de TI, era outra não coisa. era auxiliar Entendi. administrativo. E só que eu tinha uma certa estabilidade. Era para um primeiro emprego, eu tinha um salário muito bom, né? Uhum. E minha mãe não queria que eu saísse de lá, né? Só que o Aham. coração dizia outra coisa, né? Eu gostava muito de programar, e aí eu falei para ela que eu ia arriscar tudo, né? Jogar na lata ali de lixo o emprego público e arriscar um estágio. E assim, eu trabalhava meia hora de casa. Eu ia pegar um estágio que Putz. era tinha que pegar ônibus, metrô, que era muito longe, era na Paulista, eu nunca tinha ido para lá, para São Paulo. Então ia Nossa! ser Aí uma tem que atravessar São Paulo mudança, inteiro. atravessar São Paulo inteiro. Era uma mudança bem drástica. E eu fiz, né? Fui. E aí no último semestre eu comecei a fazer o estágio e não me arrependo, né? De maneira alguma. E, e aproveitei muito. Aproveitei, depois eu fui efetivada lá, mas aí eu já comecei a buscar novos ares também, né? Era uma empresa pequena, queria uma empresa maior e comecei a buscar novos ares e é isso, tamo aí. Aí você continua aí nessa área, foi construindo a sua carreira e tal. E aí eu queria saber o seguinte: você fez uma espécie de. Eu tava olhando o seu LinkedIn, né? Dando a fuçada lá. Eu vi que você deu uma mudada de carreira, eu achei bem interessante. Então, meio que você saiu. Aí você me corrija se eu estiver errado. Você saiu da área de dev e começou a arrumar ali na área de gestão. Então, indo aí para a área de agilidade e tal. Foi isso mesmo? E como é que foi essa transição? Por que você acabou escolhendo ir para essa área? Deixar de ser dev um Perfeito, pouquinho. foi. Eu mudei muito de carreira, se você olhar o que eu sou hoje, o que eu faço hoje com o que eu fazia no início, né. E eu falo que em nenhum momento eu sofri o trauma da transição, que as pessoas ficam pensando: "Ai, eu vou fazer uma transição". Foi muito fluido para mim. Por quê? Daquele estágio, né, e eu tinha tido contato, aprendido como era programar, tanto estruturada quanto eventos, né, que eu saí do VB6, Uhum. e eu não tinha prática em gestão de projetos. E eu achava importante, tanto que no curso de processamento de dados a gente não falava de projetos, nem de modelagem, né, de sistemas. E aí eu falei: "Eu preciso ter isso de aprendizado". Então eu saí daquela empresa que tinha me efetivado e fui para uma outra empresa ser analista de projetos. Falei: "Vou aprender muito sobre projetos e completar aqui, os meus skills", né. Fui, aprendi, né, e aí um dia eu estava navegando ali na internet tudo, apareceu que o Itaú estava contratando analistas de sistemas. Falei: "Ai, que custa sonhar grande, né". Fui lá, me candidatei. Aham. Me candidatei, mas sem perspectiva de que ia dar certo. De repente, um dia me ligam, né, se eu não queria prestar o processo seletivo ali da vaga, eu fui e entrei no Itaú como analista de sistemas. E fiquei no início, né, que isso já faz 12, agora vai fazer 13 anos em abril. No Puxa vida. início, o analista de sistemas, como que era lá? Ele era faz tudo, então não tinha DevOps forte naquela época, não tinha agilidade forte nas empresas, né. Mal se falava, na Então, verdade, de mal se DevOps, falava né? Isso aí. disso. É. Então eu era lá o analista de sistemas, a tarefa, né, que ele executava estava muito linkado se ele era júnior, pleno ou sênior. Então o júnior ele era mais programador, o pleno ele tinha um foco mais para engenharia, então ele desenvolvia a solução para o júnior programar, o júnior fazia mais teste unitário, o pleno fazia mais teste integrado, e o sênior tinha mais uma pegada de gestão de projetos, né, então gerenciava todos Entendi. esses projetos de tecnologia. E aí, normal, eu entrei orientação a objetos, e eu não curti orientação a objetos.
né? Então, eu gostava de estruturada e eu não fui para baixa, não fui para mainframe, né? Era o E quê? De curiosidade, era o quê? era Em Java? VB.NET, .NET. .NET com VB, entendi. Mas lá tinha alta plataforma COBOL, mas para a vaga que eu tinha ido É, em para banco sempre tem o COBOLzão. sempre tem. Só que eu precisava completar um ano para migrar ali para de sistemas, de equipe, né? E eu não gostava nem um pouco daquela orientação a objetos. Não entrava na minha cabeça aquele negócio eh, de distância, nossa, eu falava, gente, mas Polimorfismo. polimorfismo, aquilo, falava de cara, não tô entendendo nada Aham, disso. Onde é que eu instancio o meu objeto aqui? E nada. E obviamente não performei tão bem quanto eu performaria em estruturada. Foi quando eu pedi a oportunidade de, mesmo sendo júnior, eu fazer mais gestão de projetos e também pegar mais projetos de programação em banco de dados, porque banco de dados era relacional lá, né, na Baixa, então era Oracle, eu amei, porque era muito mais parecido com uma orientação de eventos e de sim. estruturada, onde procedure chama procedure ali dentro, do que orientação a objetos, né? Por isso que eu Aham. gostei. E aí eu mandei bem, foi quando no outro ano eu fui promovida a pleno, né? Então aí eu já pegaria mais a parte de um pouco de projetos e mais a parte de solução. E eu resolvi migrar lá dentro de sistemas por aprendizado mesmo. Então, eu Uhum. falei, legal, gostei, mas quero aprender agora um pouco sobre data science. Tinha um time lá de data science e eu fui para este time, com o objetivo de aprender mesmo a tecnologia. Só que eu acabei ficando mais ainda com a gestão de projetos. E foi quando o banco sofreu uma das mudanças, né? Porque ele sofreu várias mudanças ao longo dos anos. Mas a primeira mudança foi a estrutura em papéis. Então, independente de você ser júnior, pleno ou sênior, você poderia escolher se você queria ficar numa estrutura de desenvolvimento, numa estrutura de horizontal de testes, numa horizontal de gestão de projetos. E aí, por experiência maior, eu fui para gestão de projetos. Até porque na época eu tinha aquela certificação PMP, que era super Sim. valorizada e difícil alguém ter, então acabei indo para lá. E sem querer mesmo, alocada, não eram para eu ter alocado a Guá, mas eu acho que sistemicamente deu algum erro, porque não era da minha equipe que fazia aquela demanda, mas eu É, fui alocada numa demanda legal, que era o e-social, né? E eles estavam estruturados em um piloto de célula ágil. Como estava ainda aquela bagunça de reorganização, o meu coordenador falou: não, vai lá, pode, né? Fica nessa demanda mesmo. Foi alocado, não era para estar, mas tá, então agora faz, olha né? só. Aham. E aí eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, foi engraçado porque eles me passaram, os engenheiros, né, e os programadores, falou: ó, Guá, seguinte, a gente estava fazendo um projeto em fases de análise e desenvolvimento, projeto Cascatão, pediram para a gente entrar nesse negócio ágil aí, e aí a gente fez a fase de análise é a release 1, a fase de desenvolvimento é a release 2, a fase de teste é a release 3. Eu sem saber o que era ágil. Falei: "Ah, então tá bom, né". E aí eu fui estudar aquele negócio, foi quando eu tirei minhas primeiras certificações ágeis, eu vi que tá tudo errado, que a gente não estava fazendo nada de maneira iterativa e incremental, pelo contrário, né. E aí eu expliquei para os meninos lá super toparam fazer o curso comigo de Scrum Master, a gente tirou todas as certificações juntos e aí a gente queria fazer dar certo o ágil. E funcionou, né, a gente penou um pouco, Legal. porque era sistema legado, então monolito para você conseguir quebrar, não era tão simples atender a data muro do governo, então teve vários desafios, mas funcionou e eu amava ensinar metodologia ágil, amava. Foi Legal. quando eu recebi o convite para a segunda mudança que o banco estava passando, que era a construção das comunidades de tecnologia, né. E aí ia Hum, ser tudo ágil
E a pessoa de processos que me ajudava ali dentro do mundo ágil dentro do banco falou: "Ó, seguinte, o banco está fazendo esse movimento e a gente precisa de pessoas como você que curtem agilidade para ensinar agilidade para as outras pessoas". Ainda brincou, falou: "É a parte legal de ser gestor de projeto, que é você vai ensinar agilidade, só que você não tem a obrigação de entregar o projeto naquela data, não tem essa pressão". Eu É, falei: é "Ó, uma tá boa. bom aí a proposta, né". E eu falei: "Mas hoje eu sou pleno e eu tô bem e fazer a migração agora como pleno, vou demorar para virar sênior de e não no plano de carreira isso pode, ir contra ali meus objetivos". Aí ela foi avaliada, as certificações ágeis que eu tinha, eu consegui com a movimentação com promoção para sênior, né. E aí Putz, eu aí foi top, fui hein? e aí eu virei Agile Coach Sênior, né. E Puxa amei, vida. amei todo o trabalho, ensinar, discutir ali com os times o que funcionava, o que não funcionava. Mas também chegou um ponto que saturou, não tinha mais o que aprender de metodologia ágil. Os desafios eram os mesmos dentro dos times de projetos monolíticos, pessoas que não eram resistentes à mudança. E foi quando eu comecei a É, estudar um pouco sempre de tem. comportamento humano, para entender essas resistências e como conseguir vencer essas resistências. E aí foi quando eu realmente fiz certificação de coaching e comecei a estudar neurociência, né. Neurociência apareceu ali na minha vida. Eu falei: "Olha que bacana, Puxa que coisa vida. interessante, olha como a gente funciona". É, vai E complementando, né, a vai carreira também. complementando. É, E aí eu falei: "Olha", num meetup que teve dentro do banco mesmo, eh, que eu participei junto com uma outra pessoa que trabalhava em transformação digital. E qual que era o desafio deles lá? Desenhar os times que estavam dentro da comunidade. Eu falei: "Opa, isso eu não sei fazer ainda. Eu sei ensinar ágil para essa galera, mas como eles são formados, não faço ideia, né". Tem um monte de regra por trás, domínio de negócio. Eu falei: "Eu quero aprender isso". E aí, de novo, eu me movimentei para essa área de transformação digital que legal. e ainda estou, só que lá já sofreu muitas mudanças, né, então, eh, ela acabou se dividindo em parte de business agility, onde era uma focado o desenvolvimento mais para negócios, e uma parte de comportamento humano, e aí os estudos sempre foram o plano de fundo, aonde eu passava eu queria aprender e estudar sobre. Então eu já tinha me formado até aí numa pós-graduação de ciências do comportamento humano, e Ó, que chique. no coaching, né, e estudando neurociência e fazendo cursos por fora de neurociência. Aí quando eu fui para esta área, né, que teve as divisões ali dentro de transformação digital e acabei caindo no pilar de comportamento humano, eu falei: "É agora que eu vou fazer a pós em neurociência também". E aí eu entrei na pós que eu estou finalizando agora, de Top. neurociência, desempenho e comportamento humano. E hoje a gente eu estou mais focada em experiências que as pessoas, passam, então, criar times de alta performance, fazer as pessoas, desenvolverem mais hábitos que colaboram para a cultura do que comportamentos que às vezes não agregam, então mais foco no ser humaninho por trás da mudança. Foi tudo muito fluido, Gus, você percebe que em nenhum momento eu falei: "Aqui eu Sim. vou mudar", não, fui sendo levada como um barquinho na maré. É, e é legal que, assim, você foi tendo oportunidades, que você também foi cavando ali as oportunidades e tal, e a empresa foi te dando essas oportunidades também, porque eu acho que é legal isso, né? Falar assim, ó, tem aqui a área de gestão e tal, trabalhar ali com Agile, você quer? Ah, eu não conheço, vai, vamos. Aí deixa eu aprender. Aí beleza. Ah, tem um negócio aqui chamado transformação digital, você quer? Vá, eu não conheço não, mas vamos. Beleza. É legal ter esses dois lados, né? A empresa te dá a oportunidade de você também se colocar numa situação de, pô, deixa eu entrar aqui, ver como é que é, eu vou aprendendo e tal. Aí vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. E aí foi vendo necessidades,
Aí, pô, deixa eu fazer uma pós aqui para eu aprender um pouquinho mais. Legal demais. E assim, você Foi tá ali já há 13 anos que você falou aí. 13 Essa é uma anos. coisa, hoje em dia é raro, né? Você criar aqui uma carreira longa, né? Na mesma empresa e tal. Como que você enxerga isso, assim, Guá? É uma coisa que você gosta de falar assim, não, deixa eu fazer uma carreira mais longa dentro da empresa, ou foi acontecendo e tal, porque hoje cada vez mais é mais difícil de ver uma Uhum. pessoa que está há muito tempo na mesma empresa. Jamais pensei que eu ficaria tanto tempo, né, até porque antes disso, o estágio que eu fiz, mais a parte que eu fui efetivada, eu fiquei 1 ano. Na prefeitura de Guarulhos, eu fiquei os 3 anos iniciais da faculdade. Na empresa que eu fui depois do meu estágio, antes de ser chamada para o Itaú, eu fiquei 8 meses. E eu achei que o Itaú também seria uma passagem, né, pelo como estava sendo, progredindo, como eu estava progredindo ali na carreira. E tecnologia, lembra que eu falei do meu primo, que eu falei que eu queria ser igual a ele, né? Ele nunca ficou muito Aham. tempo numa empresa, tanto que depois de um tempo ele foi ser PJ e consultor. Então, eu não tinha um exemplo de, poxa, construir uma carreira sólida. Só que, como você percebeu, o que me move é aprender, né? Então, eu quero aprender Uhum. coisa nova. Eu não gosto de fazer a mesma coisa que eu já sei, não tem desafio. E lá onde eu tô, me permite isso dentro da mesma empresa, né. Então, além de todos os benefícios que eu tenho progressão de carreira, então de júnior, pleno, sênior. Primeiro primeiro ponto, né, fui Uhum. reconhecido, minha carreira está se desenvolvendo. Segundo ponto, estou aprendendo, e quando eu deixo de aprender em uma área, ele é gigante e me proporciona aprender em outra área, então eu posso me movimentar para outra área, que é um outro pilar. E terceiro ponto, que hoje já com a minha idade, depois de 13 anos, ter uma certa estabilidade já começa a contar, né. Então, começar do zero depois de 13 anos numa mesma empresa, tem que ser tem que ter muito mais como a gente fala em neurociência, a valência positiva para a decisão tem que ser muito maior. Então já recebi propostas para ir para outras empresas, só que eu também vejo o quê? Que quando eu fosse, o desafio lá foi um desafio que eu já passei aqui, eu já Entendi. aprendi aqui. Lógico que eu ia aprender coisas diferentes lá, mas é o mesmo perrengue, vamos dizer assim, eu já passei por esse perrengue, eu quero um perrengue novo. Eu É. quero algo diferente que, não só aplica o conhecimento, mas que também vai me trazer uma experiência diferente. E aí eu acabei sempre ainda optando por ficar aqui por conta disso, né. O que me faria sair hoje é carreira estagnar, então entender que, tipo: "Olha, não estou sendo reconhecida, minha carreira parou no tempo, então isso me faria mudar". Ou se eu não tivesse mais oportunidade de aprender aqui dentro, e eu vejo que eu tenho ainda, né, então eu tenho oportunidade que até brilha os olhos, às vezes eu falo: "Opa, será que eu mudo agora ou ainda fico?". É, porque você tem que olhar também, né, quando a gente vai olhar para a carreira a longo prazo, não pode ser só o dinheiro, né? Falar assim, por mais que de repente você tenha recebido uma proposta para ganhar um pouco mais, existem outras coisas que você tem que levar em consideração também, né? É isso, Então, é importante. Carreira é diferente de emprego, né? Você está ali dentro de um cargo, né? Não, deixa eu olhar a carreira de um modo geral e tal. Tem algumas outras coisas ali importantes. Mas me conta um pouquinho de como é que é o seu dia a dia, assim, o que que faz uma analista de transformação digital no Itaú? Que envolve, assim, o que que você faz hoje? hoje o meu trabalho especificamente é desenvolver os times de alta performance dessas comunidades, dessa estrutura, né, que o Itaú acabou desenvolvendo. Então e é engraçado porque às vezes eu vou e eu já conto um pouquinho o que que é esse desenvolver times de alta performance, mas às vezes eu vou para esse trabalho com um time que eu ajudei a desenhar. Eu Putz, aí é comecei a dói. desenhar e quando eu desenhei, eu teve pessoas ali que foram mudadas que eu ensinei agilidade. Então é legal ter esses encontros, sabe, Pô, legal e demais. relembrar.
Então, hoje, o que que é o desenvolver times de alta performance? Temos algumas estratégias de facilitações, né, é como se fosse dinâmicas, mas a gente não usa dinâmica. Por quê? Dinâmica é algo que a gente vai lá, o time faz um team building, o time se entrega e integra e depois a gente sai. Aí Uhum, acontece alguma coisa ali e o time se desmonta, né, então foi algo pontual, um momento gostoso, não é isso que a gente faz. O que a gente faz é um trabalho para que os times alcancem a perenidade e a alta performance a partir do autoconhecimento, conhecimento do outro e o trabalho de comportamentos e hábitos que colaborem com a cultura. Então, tem vários tipos de facilitações que a gente faz, né? Às vezes, até em termos de jornada. Então, olha, neste primeiro momento a gente vai fazer isso, num segundo momento a gente vai fazer esse tipo de trabalho, e num terceiro momento a gente finaliza com isso. E times gigantes, então desde comunidades com mais de 700 pessoas, que às vezes a gente atua, como caramba. times menores, que às vezes a gente é chamado por uma coordenação específica de 15 pessoas que quer desenvolver um ponto tal. Então, depende, cada time tem um objetivo, tem um desafio. Tem time que às vezes ele não consegue trabalhar muito bem em polaridades. O que que é isso? Poxa, eh, eu dou muita autonomia e aí vira aquela bagunça, ou eu faço a microgestão? São 2 polos, Entendi. né, então como aprender a trafegar entre 2 polos e você tá ali no meio termo? Tem times que é conflitos, às vezes, até entre times de líderes mesmo, tipo: "Nossa, aquela pessoa ali, é impossível falar com ela estoura". O outro: "Nossa, ele não toma decisão, fica no meio do caminho". E aí a gente tem facilitações de autoconhecimento, conhecimento de perfil, como o eneagrama, que eu gosto muito, que é uma metodologia que fala um pouco de perfil e você começa a entender, até dá para casar o eneagrama com neurociência, com o desenvolvimento cognitivo da pessoa, de justificar o porquê que ela tem determinados tipos de comportamento, né. Então, porque, por exemplo, o Gus, ele é muito falante, ou pelo contrário, porque o Gus é muito competitivo. Então tem Uhum, todo uma junção de valores, de contexto de vida que levaram a pessoa para aquele lugar que hoje, ela puxa vida. tem este tipo de comportamento. Então a gente ensina as pessoas se conhecerem, conhecerem o próximo, para diminuir o julgamento e saber como você interagir com aquela pessoa em prol de um resultado, em prol de menos conflito. Então depende muito, tem times que a gente vai para falar de comunicação, porque as pessoas não sabem se comunicar bem sem ter aquela comunicação violenta, né. Então, como você ter Sim. empatia, como você desenvolver a escuta ativa, então, a gente é chamado para trabalhar em contextos específicos, geralmente a gente faz um processo investigativo antes, e para entender realmente, porque às vezes o que as pessoas questionam estar ruim, pode ser a expressão do comportamento e não a gênese do comportamento. O que que é isso que eu quero Uhum, dizer? O ambiente é competitivo, mas a competição pode ser uma expressão de que há algo aqui que a gente precisa tratar, que às vezes não é a competitividade, às vezes é a falta de valorização, às vezes a pessoa está se sentindo ameaçada, então a gente faz esse processo investigativo para entender qual é a causa raiz e poder atuar de forma mais perene para se conseguir um resultado duradouro, né, e não aquele resultado que eu falei de team building, que todo mundo abraça a árvore, tá feliz, tá legal, e no dia seguinte já tá tudo uma bagunça só de aham, novo. entendi. Pô, e que legal. E assim, o que você chama de comunidade? Só para eu entender, assim, é um grupo de pessoas ali, dentro do Itaú ou você presta esse serviço para clientes também? Boa. Comunidade dentro do Itaú é igual tribos em algumas empresas, é igual o modelo Spotify, que é uma junção a um Ah, tá. agrupamento de pessoas Tipo uma em squad. squads. A Entendi, comunidade é o conjunto das squads, então tem comunidade que tem 50 squads, por exemplo. certo. Entendeu? E aí a comunidade é um contexto, é um domínio de negócio, por exemplo, comunidade de seguros. Tem squads Hum, que vão trabalhar o tema seguros
em todas as suas, eh, especificidades, né. Então, Uhum. vai ter squad que vai trabalhar mais no seguro X, seguro Y, que então vai depender. Eu vou ter a squad ou vou ter a comunidade, por exemplo, de pagamentos, e aí eu vou ter squads referentes aos métodos de pagamentos. Eu vou ter Entendi. uma comunidade que fala de prevenção a fraudes, então squads que olham esse contexto. Então, tecnologia tem mais de 10.000 pessoas, e então são Nossa! muitas squads por comunidades. E temos Entendi. as squads que é só de tecnologia, que é squads só de tecnologia, e temos as squads as comunidades integradas, que são squads mistas por times de tecnologia e por time de negócio, né. Então a Hum. gente começa a ter o papel de PM e de PO, realmente a pessoa que vive a dor ali no negócio e que vem produtar com o time de tecnologia. Isso minimiza aquela visão cliente-fornecedor, que tecnologia sempre está errado e tecnologia sempre põe a culpa com o negócio que não sabe pedir. Isso acaba me diminuindo, porque é Sim. tudo o mesmo time, né. Aham. Então você está ali falando com a pessoa o dia a dia, então não tem essa, né, a culpa é do time, digamos assim. Claro, Para é. de: "Ah, negócio não sabe e aqui é tecnologia". Então isso que é a comunidade, os squads. Entendi. E o seu trabalho é dentro do Itaú mesmo? Dentro do Itaú. É, mas também 10.000 pessoas só de TI dá você tem trabalho aí pra muito tempo, tá doido, tá doido. Pô, que legal. E, ó, é um negócio assim, pô, se você for ver a sua carreira, igual você tá falando, é o perfeito, né, de tudo que você foi fazendo, reuniu tudo num lugar só. Você sabe conversar com o time de tecnologia, porque você já trabalhou com isso, tem formação na área. Depois trabalhou com agilidade bastante tempo, aí você estudou neurociência, agora fez aí o curso de coach e tal, e agora faz o processo de transformação. Legal É, demais, muito legal mesmo. obrigada. E você curte, pelo jeito você curte demais fazer isso, né? Tô vendo aí Curto, você falando com eu empolgação. curto demais. É Mas deve porque dar eu umas ini treta de vez em quando, não dá não? dá, vixe, a gente sai se arrancando os cabelos de doida às vezes sim, né, tem frustração como qualquer nada é mar de rosas, né. Tanto que eu saio de férias na quinta e tô contando os dias, porque eu tô precisando. Mas é É, muito gostoso, né. É muito porque eu tenho aprendido muita coisa. Lidar com pessoas é complexo, né, é bem complexo. E é. você acaba aprendendo com elas, me conectando com elas. E eu falo que hoje, para mim é claro, meu propósito de vida é inspirar as pessoas a se transformarem na melhor versão delas. Então Legal. conversa muito com o meu propósito, seja a melhor versão delas num trabalho ali, né, seja na vida, e por isso que eu sou muito conectada no TDC, porque eu vejo que eu tenho muita oportunidade de contribuir para as pessoas se transformarem na melhor versão, né. Então, ver o meu propósito sendo cumprido através do meu trabalho é muito bom, é muito gratificante. É, até porque o que você faz ali, pelo que eu tô entendendo, é uma espécie de consultoria de soft skills, É isso. Você né. nunca Você falou tem ali tão você fala uma melhor que eu sou aí, é isso. oh, que isso, doido. Você tem ali, né, o grupo de pessoas, aí normalmente a liderança ela não tem a condição de ter essa visão plena do time, né, ali, de todo mundo que ela tem ali, porque, enfim, por várias razões, né. Mas uma profissional que vem, aí você faz o diagnóstico, fala: "Deixa eu dar uma olhada nessa comunidade aqui e tal", dá uma estudada, traz um olhar de fora e junto com a sua especialidade, pô, o time todo ali, o grupo, né, a comunidade, igual você tá falando, só recebe coisas boas, porque se você melhora o ambiente que você está trabalhando, nossa mãe, né. E assim, hoje a gente vive num cenário de mundo, né, de carreira, onde tem que focar em soft skills. Você não pode só olhar assim: "Não, deixa eu tirar a certificação, deixa eu fazer curso tal e não sei o quê". O negócio são relações de pessoas, e se relacionar com outras pessoas é o negócio mais complexo que existe no mundo, né. Exatamente. Então,
Pô, e você tá falando aí de gestão de pessoas de alta performance, né? Então, já é uma galera que já tá performando muito. Você entrega um trabalho que ainda ajuda o pessoal a performar mais ainda. É uma área estratégica da empresa, né? Com certeza. Uhum, perfeito, é isso. E, e não, como você falou, é muito complexo, porque não somos racionais da maneira que acreditamos que somos, né? E quando eu É. falo isso, as pessoas falam, não, imagina, é só pensar. Todo mundo sabe que precisa se exercitar todos os dias, todo mundo sabe que precisa tomar 2 litros de água todos os dias, todo mundo sabe que fumar faz mal, que comer açúcar em excesso, fast food faz mal. A gente segue que precisamos investir, não podemos simplesmente ganhar o nosso dinheiro e gastá-lo totalmente. Precisamos destinar uma reserva para investimento. A gente faz tudo isso sabendo racionalmente que tudo isso é necessário? Não fazemos. Então, nossas escolhas não são 100% racionais. E num contexto de trabalho acontece a mesma coisa. Tomamos decisão e temos comportamentos que às vezes a gente não percebe, que é inconsciente e irracional. Isso é muito triste, né? Você fala assim, Uhum. ó, nossa, tô com vontade de comer um negocinho aqui. Aí você abre a geladeira, tem um bolo lá. Aí você fala, não, eu não deveria, mas, né, eu mereço. Deixa eu É, comer só um pedacinho. exato. Aí no É, outro dia você merece de novo. E no outro esse de dia de novo. novo. Aí quando você vê, em Pô, 3 dias o a bolo gente tá acabou. trabalhando tanto, né? A gente fica aqui, a gente dá um duro danado, chega de noite, eu preciso de um mimo, né? Pra me É, alegrar. exatamente. E onde que veio o estalo, assim, pra você querer ir pra área de neurociência, assim, estudar mesmo ali? Foi para se desenvolver, pra melhorar esse trabalho mesmo, ou você já tinha vontade de mexer com isso? Foi. Na realidade, o primeiro estalo foi de coaching. Porque eu era agile coach. Eu falava, E e você na foi no, certificação. no contramão da galera, né? O pessoal fala mal de coach pra caramba, e você falou, não, eu vou fazer, vou virar Foi, coach. foi. Exatamente, É, porque quando eu fiz uma das certificações para o Agile Coach, a gente teve pequenas conteúdos técnicos de coaching. Eu falei, nossa, que bacana, esse negócio funciona, gente. Então, se eu tive tão pouquinho e já funciona, imagina se eu tivesse todo o arcabouço de ferramenta de coaching. Aí eu fui fazer a certificação para ser coach profissional mesmo, coach de vida. Tanto que teve uma entendi. época que eu atuei paralelamente como coaching mesmo de carreira, né? Ah, legal. E acabei parando justamente porque você falou, a galera fala muito mal de coach, o coach no Brasil foi muito eh, Banalizado pra caramba, né? banalizado, né? Então tem pessoas que nem É. sabem o que é, mas tá falando, eu sou coach, life coach, vai, né? Então foi muito banalizado, eu acabei parando por conta disso. E aí, discutindo coaching com uma amiga minha que estudou PNL, tá aí uma coisa que eu ainda não estudei, PNL, né? Ela falou: "Guai, eu acho que você ia curtir muito essa pessoa aqui", e me passou o contato de uma neurocientista, Carla Tiepo. E aí eu fui ver os tipos de curso que tinha lá, e tinha um curso da Carla Tiepo de neurociência para coaching. Falei: "Olha, Ó, que interessante", e falava que ajudava a desvendar ali, eh, como realmente as ferramentas do coaching funcionam atrelados ao processo cognitivo. E aí eu fiz esse curso e eu amei, e começava a falar de cérebro e como que o cérebro funcionava, eu falei: "Gente, que coisa curiosa", e aí eu fui querendo aquilo, deu a linha, agora a Sara tá puxando. E aí eu comecei a fazer tudo quanto era cursos ali da Carla Tiepo, fiz uma imersão em neurociência, super árido para algumas pessoas, mas eu amei, então desde o ponto e comecei a conectar, sempre conectando com a minha realidade. Então existe por que que a daily a gente precisava fazer de pé? Tinha uma justificativa na neurociência, que a nossa estrutura ali da medula tem um momento que quando você se coloca ereto, teu corpo entende que você está num processo atencional. Se você fica jogadão, né, na cadeira, no sofá, você
desce esse nível de atenção. Por isso que às vezes quando a gente se joga na cama ou no sofá, começa a dar aquele soninho. E aí quando Questão de você se postura, né? endireita na postura, você começa a ficar mais atento. Por isso que na escola, os adolescentes, os professores: "Senta direito menino", justamente para pegar a atenção. Então pequenas coisinhas, assim, que eu comecei a atrelar no dia a dia e falei: "Que incrível", né, que incrível. Mas eu ainda não tinha condições de investir numa pós de coaching, de neurociência, porque eu tinha acabado de fazer uma pós em ciências do comportamento humano, que tinha já pitadas de neurociência ali, tinha economia comportamental. Então, depois, né, no último ano, eu tive condições e falei: "Agora realmente eu quero fazer com fundo de causa de Aguaçara", agora é um especialista também em neurociência. Passar de nível. Então foi isso. Pô, que legal. É, e aí acaba agora contribuindo demais, né, com o que você faz. Porque é muito diferente você chegar e falar assim: "Ah, não, é legal que você faça tal coisa". Outra coisa é falar assim: "Não, a ciência prova que tal É, coisa". Pô, tem um poder absolutamente diferente, né. Não é um negócio de achismo e exatamente. tal, né, tem uma ciência por trás ali mesmo. Nossa, que massa. Então se a galera aí quiser trabalhar com transformação digital no Itaú, tá aí, ó, toda uma carreira, né, você só precisa ficar o quê? Uns 15 anos, né, se preparando, aí talvez você consiga. É, porque é bastante coisa, né, você tem que quando você vai trabalhar com alta performance, né, eu fico imaginando assim, falei: "Nossa, eu já passei por algumas situações, então eu imagino". Você meio que tentar ensinar, né, alguma coisa para times de sêniors, não, fala assim: "Ih, vem lá querer me ensinar, eu já sei fazer isso aí já não sei quanto tempo". Não deve ser muito fácil não, eu tenho certeza disso. É isso. E aí que você usa todo o background de técnicas que você sabe como É. hackear aquele pequeno sistema para fazer funcionar, né. Então, tentar não, estimular aquele exemplo, tá, quando você fala para uma pessoa assim: "Olha, eu não gosto de trabalhar depois das 8 da noite. Imagina, receber call depois das 8 da noite. A minha motivação é estar com a minha família", então começa por aí, você entendendo a motivação daquele colaborador, daquela pessoa. A motivação genuína, porque às Uhum. vezes a gente acredita que o que motiva um motiva outro. Então, dinheiro talvez não motive aquela pessoa, estar com a família sim. Ter um tempo de qualidade para a prática de esportes talvez é um motivador de outra pessoa. Ser reconhecido dentro da profissão é um motivador de outra pessoa. Então aquele líder às vezes já começa acreditando que o reconhecimento ou o dinheiro atrelado a mérito, enfim, é um motivador para todo mundo, e não é. Então primeiro você precisa acreditar e saber que cada ser humano ali tem suas motivações e crenças Uhum. diferenciadas, para você conseguir motivar para a pessoa estar ali dando o seu melhor. Segundo, aí você começa agora da ótica do time para o gestor. "Nossa, não gosto de reunião às 7 da noite", mas eu nunca falei, né, isso para o meu líder, pelo contrário, toda vez que ele marca eu vou lá e eu dou aceite e participo. Então você só está reforçando um comportamento que você quer que ele mude. Se Uhum. você quer que ele mude, você não vai reforçar aquele comportamento. E aí tem toda a neurociência por trás, e um comportamento no nosso, eu brinco que nas nossas redezinhas aqui, né, tem um mapa, tipo um Waze, onde você tem rotas preferenciais, porque você sempre segue naquela rota, como o Waze, ele sabe qual é a tua rota O hábito, preferencial. né. É o hábito, Sim. é o poder do hábito. Então como você muda este hábito, né. Então a gente começa a colocar, técnicas, né, para conseguir fazer a mudança acontecer. Até porque que a pessoa pode aceitar ali, porque às vezes ela tem medo, né, ou ela Hum. tem algum tipo de receio de falar assim: "Ah não, se eu falar que eu não quero ou não posso, e vou ser mandado embora", sei lá, né, isso aí Que vai é uma puxando um monte de crença, coisa, né. que é uma crença da pessoa atrelada a toda a experiência de vida que ela já teve também. É, e às Perfeito. vezes não tem nada a ver, né, às vezes ela só cria aquilo ali na cabeça dela e pronto, né.
Não, realmente. Então, hoje você não se considera mais uma coach, porque ou sim. Sim, mas não. Também, eu diria também, né. Tá. Então, no meu momento atual de carreira, eu não estou, trabalhando coaching com pessoas, porém como o meu propósito é transformar as pessoas na melhor versão, e os coaches, os genuínos coaches, né, eles fazem isso, não vejo por Uhum. que não continuar atuando com isso, talvez mais para frente, né, Entendi. então não É, você acaba descarto a fazendo isso no possibilidade. trabalho também, né? Perfeito, tanto que tem pessoas que usam muito o coaching, então gosto de fazer perguntas provocativas para levar a pessoa para o lugar que eu entendo que ela precisa estar, ao invés de eu simplesmente chegar e dar a resposta, né, não é só o ensinar a pescar, digamos assim, mas ela Entendi. tirar as É, próprias conclusões daquilo que ela precisa chegar, é muito melhor do que eu dizer, porque ela chegou à conclusão. E isso é respaldado pela neurociência, porque ela criou uma nova trilha neural, um novo caminho no Waze, que ela não tinha desbravado antes. Se eu chego e dou você a resposta, coloca as ela não cria, perguntas e ela e dá ela as chega. respostas. Uhum. Legal. É, você Tanto que vai isso dentro incitando a do pessoa, processo né? investigativo a gente usa muito. Pô, muito legal isso aí. É, você vai provocando, né? Vai provocando, a pessoa vai pensando e tal. E essas provocações, quando elas são bem feitinhas, nossa, você fica pensando naquele negócio ali, ó, dias. É Tá isso. lá, você tá tomando banho e fala, ai caramba, aquele negócio lá que a Guá falou pra mim, deixa eu pensar e tal. É, Aí você fica naquilo, e aí é onde entra a criação da nova rota, né? Que você tá é, falando aí, ó. perfeito. Teve um processo investigativo que a gente fez com entrevista, que o rapaz, depois da conversa, uns 2 dias depois, ele me manda ali uma mensagem no Teams, né, que é o nosso sistema ali de mensagens, fala assim: "Guá, eu precisei voltar para terapia, porque eu vi que tinha questões que eu ainda não tinha resolvido e você fez eu pensar sobre". É, acessou o mais profundo pensamento. Exato. É, acontece. Muito bom. Guai, é o seguinte, ET Bilu, ele veio à Terra há um tempo atrás e ele disse a célebre frase: "Busquem o conhecimento". E eu queria saber onde que você busca o seu conhecimento, a fonte da sabedoria de Guar. Assim, você busca em livro, é em podcast, você gosta de realmente chegar lá e fazer curso, fazer certificação, onde que é a fonte da sabedoria? Eu gosto de curso, mas não é a primeira coisa que eu saio fazendo. Eu acho que hoje a gente tem um mundão aí de informações que a gente consegue ter acesso sem ter que investir grana. Porque tem gente que fala: "Não, eu não tenho grana para investir tudo isso", mas você não precisa. Primeiro que tem muitas pessoas que compartilham o conhecimento sem custo nenhum, então eu começo a seguir referências naquele assunto. Por quê? Ou elas vão fazer postagens com aquilo, então quero aprender neurociência. Gente, entra no site, no blog do Instituto Conectomos, que lá tem um monte de artigo de por que que eu por que que existem pessoas viciadas em filmes de terror, e vai te explicar toda a o que que acontece por trás. Isso vai te dando curiosidade, você vai buscando mais, porque ali já tem uma referência, você fala: "Nossa, deixa eu buscar essas referências aqui". Aí você vê que a pessoa que está ali referenciada vai fazer uma live, aí você já participa da live dessa pessoa. Aí você começa a seguir essa pessoa vai colocar lugares onde tem palestras, ou vai ter encontro de comunidade, discussão sobre aqueles determinados temas, e aí você já vai, se conecta com um monte de É. pessoas, e aí Ela já você faz vai a criando curadoria para sua você, né? rede. Exato. E aí quando você, tipo, beleza, bebi bastante dessa fonte e agora eu quero sim me aprofundar, faz sentido me aprofundar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, faz sentido, porque às vezes você se aprofunda, mas para o teu objetivo de carreira não vai fazer sentido, né? Então Uhum. você vai estar gastando, investindo um dinheiro que vai ser um gasto, não um investimento, porque você não vai usar isso em prol da tua carreira. Ou se for em hobby, tudo bem, tudo certo, mas se é para carreira,
veja se faz sentido você investir, e aí você se aprofunda. Então, eu sempre fui nessa linha de começar a seguir pessoas, participar, ler conteúdos gratuitos, depois começar lives e cursos que ela divulga e eu vou indo aprofundando um pouquinho mais, leio um livro, gosto, quero me aprofundar, faz sentido com a minha carreira. Aí eu faço o curso, a certificação. Entendi. É, porque nessa busca, de repente, você vê que a pessoa nem é tão boa assim, aí você muda, vai pra outra pessoa e tal, né? Isso aí realmente é uma boa técnica. Gostei. Exatamente. E às vezes você vê que não é aquilo que você quer para tua vida ou que você não vai conseguir linkar ali com a tua carreira. Então você Exato. também vai, você busca um tema paralelo. Exemplo, estudei muito gestão de produtos. Tenho até uma certificação em gestão de produtos. Porém, hoje não é algo que a Guar se enxerga fazendo. Pode ser que o dia da manhã sim, né? Objetivo de vida, carreira, muda. Mas hoje não é algo que eu me enxergo. Então eu parei de entrar neste mundo para entrar em outro mundo. Porque também você tem pessoas que querem conhecer tudo de tudo, né? Muitas das pessoas que me procuravam para coach de carreira falavam assim: eu quero fazer uma certificação ágil, o que que eu faço? Eu falo, gente, agilidade é um mundo. Você pode ser É, assim, você trabalha com desenvolvimento? Porque aí eu vou recomendar certificações para DevOps, para você entender como que é isso. Se você não trabalha com desenvolvimento, trabalha com gestão de projetos, talvez de Scrum Master. Se você já desenvolve produtos, você faz indiretamente o papel de definir, especificar, talvez é mais para PM e PO. Então, o que, que você quer da agilidade? Vamos lá, vamos entender, vamos abrir este guarda-chuva antes de ir. E às vezes o que a gente vê no mercado são pessoas vendendo certificações a custo, a todo custo, e que não faz sentido para tua carreira e você acaba investindo aquilo, não faz sentido para tua carreira e depois você se arrepende ainda, né? Então, primeiro ter acontece este processo bastante. de autoconhecimento do que vai fazer sentido para mim agora. Legal. É, e de repente você precisa de uma pessoa que te mentore, né? Então, conversar com pessoas Perfeito! que já trilharam aquele caminho podem te falar algumas dicas ali bem relevantes, né? E Então, tem uma plataforma, não sei se você já ouviu falar, Gus, o Mentora. Tem desde mentoria que é paga, como mentoria gratuita, porque eu já fui desse Mentora. que legal. Então, a pessoa agenda, o mentor que decide fazer a mentoria gratuita disponibiliza o calendar, né, ali, Hum, datas e horários vagos, e você só vai lá e agenda e conversa. E tem vários mentores do mesmo tema. Então, eu posso conversar hoje com o Gus sobre OpenAI, sei lá, qualquer coisa uhum. do gênero. A Guá também é de, poxa, vou também bater um papo com a Guá e ouvir diferentes percepções, né, de várias Muito pessoas importante. para ver se realmente é aquilo que você acredita e não pegar a verdade do Gus como a minha verdade, toda a Sim. verdade, única verdade. Então você começa a se conectar com essas pessoas e você pode ter até uma recorrência, mesmo que gratuita. Então você não precisa investir dinheiro numa mentoria que sabemos que é caro. E é uma mentora, é só entrar lá e fazer inscrição. Então, como tem programas pagos de mentorias também que são super aprofundados e talvez vai fazer sentido você investir nisso agora, para te Uhum. alavancar uma carreira, que eu também faço parte desse lado. Então, Fica a dica aí, ó, mentora. Igual, por que que a pessoa que está nos ouvindo neste momento, agora, aqui, ó, não deveria trabalhar com agilidade? porque ela não deveria? Não deveria. Porque talvez ela ainda não conheça o que que é agilidade na raiz, a cultura. Ih, olha lá, Então, tá puxando pro seu lado, hein, ó, eu senti. é, porque quem Essa é conhece boa, a porque normalmente a gente cultura. fala bem, né? Fala, não, tem que ir e tal. Não, então, quero um argumento de não ir. Mas falando sério, né, a agilidade ela não é para todos os cenários. Se você tem um cenário que ele é prescritivo, ordenado e que você está muito claro que precisa entregar com poucas volatilidades aí durante o tema, é melhor você seguir a metodologia cascata mesmo.
né. O Go Então, Horsezinho gostoso. o cohorsezinho que uma vez um engenheiro civil me procurou e falou que queria fazer meus projetos, fazer uma construção em ágil. Falei: "Tá, mas por quê?" Porque tem muita gente que vai ágil, porque é moda ágil. É porque é E faz bonitinho. sentido. Faz sentido no teu contexto. Você está trabalhando bem, você está entregando bem, você está interagindo, você está gerando valor, você está conseguindo reagir a tempo com o seu usuário, com o seu cliente, então segue a vida, segue o É, barco isso se aí você entra está bastante, evoluindo. inclusive, o papo do Agile Coach, né? Pra dar essa visão geral, né? E às vezes até Exatamente. nem aplicar agilidade, sei lá. Exatamente, eu falo: "Não existe bala de prata pra nada nessa vida". Nem pra eu brinco, nem pra matar vampiro, porque dependendo do filme é estaca de madeira no coração, é exposição ao sol ou É, realmente é cortar a cabeça. Então dependendo do filme que você entendi. vê, ele vai te ensinar uma forma de matar vampiro. Então nem pra matar vampiro a gente tem bala de prata, quem dirá pra entregar valor? É, no Crepúsculo, por exemplo, não pode pegar sol. Não pode pegar sol. Se você vê o Supernatural, é cortar a cabeça. Precisa cortar a cabeça. Se você Um pouco mais olhar, ver violento. o filmes como Van Helsing, esses filmes mais focados, é estaca no coração, de madeira. Depende. E eu sei porque eu gosto de filme de terror, então. Tem o alho também, né? Tem o negócio do alho, não tem? Tem o alho. É. Claro, o famoso alho. Entendi. Ô, Guá, é o seguinte, pra gente ir pra parte final aqui, eu faço uma série de perguntas de um nível intelectual altíssimo. Eu vou te dar duas possibilidades, e aí você tem que escolher uma entre elas, sem ficar em cima Combinado. do muro, beleza? Combinado. Aí se eu não souber, eu finjo que caiu a luz aqui, né? É a Isso, aí internet fala, dando. arranca o fio do Scrum ou Kanban? Scrum. Scrum Master ou Product Owner? Scrum Master. Dev ou agilista? Deve. Ui, aí entrou em polêmica. Você prefere ter que sempre falar em rimas ou só poder se comunicar em código Morse? Código Morse. Nossa, seria bem interessante. Você prefere ter braços de macarrão ou pernas de gelatina? Braços de macarrão. Você prefere ter sempre um cheiro de pizza saindo do seu corpo ou só poder falar palavras do universo ágil? Só falar palavras do universo ágil. Aí você fala assim, porque eu já é isso hoje, né? Tipo, eu não entendi, Gus, Então, por que você questionou meu estilo hoje, né? só uma provocação. Você prefere ter mãos de luva de boxe ou pés de pato? Pés de pato. Porque eu não sei nadar, era meu sonho. Aí quem sabe eu consigo. Facilita, né, o negócio. Pagar um mico federal em uma palestra ou voltar a ser dev? Ah, voltar você deve. Até penso às vezes. Você prefere ter um iPhone que só dura 15 minutos de bateria ou sempre estourar o prazo de um sprint? Sempre estourar o prazo de uma sprint. Dane-se, né? O negócio lá de, não, o problema de sprint é só para prova, né? Indo pro mundo real, aí é outra conversa. É igual um professor falava pra mim, time box é fixo, o choro é livre. Então, Essa daí foi boa, tá mas vendo? E tem que ser em então. pé, hein? Mas, ó, o Gui Scrum hoje não fala mais que não precisa mais ser em pé, né? Na Também, né, dele. depois do home office, O ninguém pessoal ficou dá. muito cansado, né? O novo eu falo que tem que ser ligar a câmera, né? Aí Porque, você tá pedindo muito. então, deve não tem esse costume de ligar a câmera. Eu tenho uma teoria sobre isso, Gua, que é o seguinte: a pessoa que tá com a câmera desligada, ela necessariamente está nua. Ô louco. E aí, pelo fato dela estar nua, ela não pode ligar a câmera. Tipo, se você falar isso numa reunião,
vai ter gente que vai ligar a câmera. Eu falo assim, eu duvido, me prova que você não está, é só ligar a câmera. Aí tem gente que liga. Tem gente que não liga, por quê? Porque está nua Vou naquele usar essa momento, técnica agora. Vou usar. entendeu? Técnica de Gus. Pelo menos da cintura pra cima você sabe o que que a pessoa tá vestindo. Da cintura pra baixo, ninguém saberá, nunca. Fica pela imaginação. Isso. E você prefere uma senha de 764 caracteres ou ter que dançar a dança da chuva pra desbloquear o laptop? Dançar, dança da chuva. A pessoa seria bem legal, né? Você tá lá no escritório e fala assim: nossa, vou precisar desbloquear aqui. Aí você faz uma dança lá. Uma dancinha, é Ao invés de TikToker. usar o Face ID, é o Dance ID. É boa. Vou patentear. TikToker. Quem sabe Isso. aí é um motivo para fazer as pessoas voltarem pro presencial, para ficar vendo o coleguinha dançar. Ou o incentivo pra nunca mais ir, né? É, né? Pagar esse mico. Tem os dois lados. Guá, como que a galera te encontra? Redes sociais, os seus sites, os seus portais e tal, quem quiser te seguir e ver um pouquinho mais dos Tudo, seus conteúdos. tudo como Guaicara G. Então, Guaicara com Y e G no final. Então, esse é o final do LinkedIn, esse é o final do Instagram, esse é aquele novo trend do Instagram, Twitter, que eu nunca posto, mas também é Guaicara G. Então, para facilitar, já que o nome é complicado, pelo menos a gente normalizou aqui o finalzinho para ser igual para todas as redes. Ou em qualquer versão do TDC, né, no Brasil inteiro, vai estar Perfeito. você lá. Perfeito. Eu vou estar em São Paulo, que é a próxima agora, e depois já vou Olha estar aí, em Floripa, que eu até te convidei para ir lá também votar. vamos lá. Vamos ver se tem como. Valeu demais, Guá. Obrigado aí por ter aceito o convite, por esse papo. Foi incrível conhecer um pouquinho mais da sua história e saber da sua carreira. Foi muito legal mesmo. Mais uma vez eu agradeço. Eu que agradeço, Gus. Foi um prazer enorme estar aqui. Realmente, quando você fez aquele convite, eu já fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, como assim? Alguém quer saber da carreira da Guá? Puxa vida, olha aí, ó. Então, fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite. E portas abertas aí. Se me encontrar no TDC de novo, por favor, me puxa e fala, ei, olha eu aqui. Agora eu já sei quem é o Gus. Top demais. Obrigado. É isso, galera. Esse foi mais um Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.